Vamos, em primeiro lugar, vamos abrir nossas Bíblias, livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, em nome do Senhor, amém? Porque não quero, irmãos, que você ignore o fato que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Glória a Deus! Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Olha, misericórdia. Fala, misericórdia. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Oh, meu Deus. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram. Fala, murmuração. Murmuração. Eu tenho certeza que aqui nesse lugar não tem essas coisas. Alguém reclama? Alguém murmura? Amém? E foram mortos pelo anjo destruidor. Amém? Amém. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, eu queria falar aqui com a igreja hoje 5 coisas que impediram as pessoas de tomar posse da promessa de Deus. Só que eu creio que não vai dar para falar em 5. Senão vamos demorar bastante aqui. Amém? Mas não sei se vocês perceberam durante a leitura do texto, 5 coisas que impediram aqueles homens e mulheres, amém, de tomar posse da promessa de Deus. E uma delas foi, olha só, irmãos, foi cobiça. A segunda coisa foi idolatria. Amém? Amém. Então qual foi a primeira? Cobiça. A segunda? Idolatria. A terceira, imoralidade sexual. Oh, meu Deus. A quarta, pôr Deus à prova. E a quinta, murmuração. Amém? Amém. Foi essas 5 coisas que impediram eles de tomar posse da promessa. Mas eu quero trazer algo para você, que o pecado que eles cometeram, que gerou essas 5, amém? Essas 5 atitudes deles, tem uma coisa que fez eles pecar: a cobiça. Tem uma coisa que eles fizeram pecar: a idolatria, a imoralidade, por Deus à prova e murmuração. Uma única coisa fez com que eles pecassem dessas 5 maneiras. Amém? Que chama-se, fala assim comigo, liderança. Liderança. Hoje nós estamos participando de sobre vida financeira, isso não é, pastor André? Sim. É isso? Você Fabrício, mas o que tem a ver isso com a vida financeira? Tudo. É verdade. Porque o homem que murmura é um homem falido. O homem que vive na imoralidade sexual é um homem que gasta dinheiro onde não é o pão. É verdade. Perde tudo. Mas eu creio que vocês vão entender isso hoje. Lembra-se quem Deus escolheu para levar o povo para essa nova Jerusalém. Deus escolheu alguém. Amém? Vocês lembram? Fala, Moisés. Olha só. Deus entregou a liderança para Moisés. Deus entregou o cajado para Moisés. Amém? Deus falou assim: ó, Moisés, a bênção do povo está na tua mão. Aqueles que for com você, eu sou com você.
Vocês estão entendendo, igreja? Sim. O som está forte aqui. Aleluia. Amém? Amém. E a maioria das pessoas nos dias de hoje, falando de igreja, elas estão deixando de viver a bênção de Deus, de viver a prosperidade, porque elas estão pecando contra Deus numa parte importantíssima que gerou todos esses outros 5 pecados, que é esquecer do líder, do cabeça que Deus escolheu, de não obedecer, de não honrar. Meu Deus. Escute. Vocês vão compreender, irmãos. Quantas pessoas estão sofrendo dentro da igreja? Quantas pessoas que estão orando a Deus, pedindo a Deus o favor de Deus, mas não tem favor de Deus. Sabe por quê? Porque os olhos são maus. Amém? A gente, muitas vezes, a gente começa a olhar, porque o outro foi mal, acha que todo mundo é mal. Mas eu quero dizer para você, igreja do Senhor, eu sempre acreditei que nessa terra existe homem de Deus, que existe mulher de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu nunca saí de algum lugar. Eu nunca saí de lugar nenhum, porque eu ficava olhando para o líder. Quantas pessoas que se perderam e vocês permaneceram? Você imagina aquele povo quando saiu do Egito? Alegria, acabou a escravidão. Agora é livre. Você sabe o que é viver uma vida escrava? É viver das migalhas. É viver, amém, igreja? Imagina isso, um escravo, ele trabalha para comer. Tem pessoas que no dia de hoje só trabalham para comer sem perceber que está sendo escravo. Porque o próprio Deus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. E muitas vezes a igreja tem aceitado esse lugar que cai da mesa. Quem é de Deus, come da mesa do Deus Altíssimo. É dessa maneira. Deus maravilhoso. Amém? Aí vem aquela frasinha, pouco com Deus é muito, mas depende de como que é esse negócio. É desse jeito, cara. E a pessoa se acostuma. Irmão, eu falo para você, a pior coisa que tem é chegar o dia que você pagar a conta, você não tem dinheiro para pagar a conta. Amém, igreja? É uma humilhação, as pessoas ficam te cobrando. Eu já passei por isso. Eu sempre fui um cara muito correto na minha vida. Eu sempre paguei as minhas contas, mas chegou um dia que a mão não conseguiu segurar. Porque o mercado mudou. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, eu nunca deixei de buscar o meu Senhor. Porque eu sabia que Ele é a resposta. Eu entendia que Ele estava me levando para outro nível. Eita Deus! Escute, quando você entende que Deus é Deus e que Ele te escolheu, assim como Ele tirou o povo do Egito, cheio de tesouro, Deus nunca chama ninguém para ficar da mesma maneira. Verdade. Deus nunca chama ninguém para viver de migalha. Você está aqui nessa noite. Olha, eu quero dizer para você, mas você é uma pessoa mais do que você, Felipe. Você não sabe da minha situação. Eu não sei, mas Deus conhece você. Amém. Foi você que Deus escolheu. Aquele que ninguém dava nada na sua casa. Aquele que não dava nada na sua vida. Aonde você está? É você mesmo que Deus escolheu para mudar o destino da sua vida. Para que ele seja glorificado. Para que ele seja honrado. Em nome do Senhor Jesus. Tu és grande. Irmão, escute. Tenta imaginar aquelas pessoas quando saiu do Egito, a alegria. Acabou a escravidão. Acabou as chicotadas. Aqueles homens não podiam ter um momento de prazer com as esposas. As crianças quando nasciam, já pegavam as crianças e já ia trabalhando elas para ser escravo. Você não tem ideia como que é a vida de escravo. No sol escaldante. E eles pensavam, puxa vida, cadê o Deus de Abraão? Cadê os Deus de Isaac? Cadê os Deus de Jacó que prometeu que nós seremos uma nação forte? Oh, Jesus! E nós estamos vivendo aqui essa humilhação. Você imagina isso? As crianças nasceram, alguém falando de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os pais da fé e o povo pereceram, humilhação. Os inimigos prevalecendo. Sabe o que é, irmão? Eu quero dizer para você uma coisa. Quando o pecado entra na sua vida, na minha vida, quem prevalece é o inimigo. Mas quando você confessa pecado, Deus entra para trazer cura, restauração e salvação em nome do Senhor Jesus. É verdade. Deus fiel, aleluia. Quem está disposto hoje a mudar o destino da sua vida? Aleluia! Quem está disposto a mudar a trajetória, não importa o que foi, não importa como é que foi os seus antepassados, não importa se seu pai foi pobre, se foi rico, o importante é que a história com você é diferente. Seja diferente em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus! Aleluia! Glória a É Deus. dessa
forma. É desse jeito. Quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, não se acostuma com pouca coisa. Porque nosso Deus é grande. Quer coisa grande? Faz coisa grande para o Senhor. É verdade, Deus. É assim, igreja. Quando você sai da sua casa, você tem que sair e falar: hoje eu vou para aquele lugar, Deus vai mudar a minha vida. Hoje não mudou, mas amanhã vai mudar. O homem de Deus, meu Deus, nunca perde a esperança, porque a esperança vem lá do alto. Sabe? Verdade. A gente tem experiência. Passamos pelos vales, mas os vales não nos derrotaram, porque estava conosco o maior que estava. Aleluia. Deus. Não perca a esperança. É verdade. Amém? É verdade. Irmãos, você imagina aquelas crianças falando: pai, agora sim, pai, a gente vai poder brincar. A esposa fala: marido, agora a gente vai poder viver. Aleluia! Você sabe, você que é homem aqui, imagina você não poder abraçar a sua esposa. Meu Ainda vê um candeiro que leva a sua esposa, hein? Você não pode fazer nada. Fala: miserável. Miserável, era desse jeito. Nossa. Me revolta não ver uma coisa dessa. É isso, irmão. Você imagina a esposa não poder ter o tempo com o seu marido, contar como é que está sendo as coisas no dia a dia. Roubaram o seu direito de tudo. Escravo não tem direito. Mas quem tem direito é os filhos. E nós somos Glória a Deus! Deus. É desse jeito, Senhor. Amém? Amém. E Deus ordenou algumas coisas para aquele povo. Sabe, irmão, muitas vezes a gente quer que Deus abençoe a gente, mas a gente quebra princípios. A gente rompe a aliança. A gente sai de um lugar e vai para outro. Meu Deus! Como se a igreja não salva. Mas a igreja é importante, que a palavra do Senhor fala que nós não devemos deixar de congregar como igreja. Tem pessoas que colocam a esperança na igreja: vai pensar que ele não está dando certo, como se fosse o amuleto da sorte. Mas eu posso dizer para você: a sorte está aqui nesse lugar. Porque aqui esse povo confessa verdadeiramente Jesus Cristo como o único Senhor. Nós honramos o Senhor. Nós sabemos que nós adoramos. É verdade. E eu fico feliz, eu agradeço muito a Deus, obrigado, porque o Senhor revelou para mim, Amém, Jesus. não apenas uma religião, mas quem é o Senhor. Eu quero trazer para você, igreja, aqui não é questão de placa de igreja, aqui é questão de Deus. Amém? As igrejas começam a colocar os seus costumes, mas nós colocamos a palavra de Deus. Glória a Deus! É a palavra de Deus. É a palavra que transforma. É a palavra que liberta. É a palavra que faz você e homem e mulher de Deus prosperar. Sim. É a palavra. Então não precisa agarrar outras coisas. Esse povo foi ministrado. Eles, antes de sair do Egito, foi já trabalhar na mente deles. Olha, não adore outros deuses. Sim ou não? Tudo que vocês estão vendo aqui, eles receberam tudo, as instruções como teriam que fazer. Porque eu vou falar para você está recebendo uma instrução aqui hoje. Se você não colocar essa instrução em prática, nada vai adiantar na sua vida. Você vai vir novamente para o culto e a vida não muda. Você tem que vir para o culto com a vida transformada em nome de Jesus. Verdade. Fala assim: meu Deus. Meu Deus. Rapaz, já passou 20 minutos que o negócio tá. Amém. Mas olha só, igreja. Olha como o diabo é sujo. Moisés ali com o povo que Deus escolheu para levar aquele povo no caminho certo, bom. Amém? O povo, eles acreditavam em Moisés. Eles viram Deus em Moisés. Eles viram quem? Deus em quem? Moisés. Em Moisés. Eles sabiam que o que Moisés falava vinha direto do alto. Eles não ficavam na dúvida. Eu quero dizer para você: quantas igrejas você não conhece aqui perto de você e você está aqui hoje? Sabe por quê? Porque Deus trouxe esse casal para mudar o destino de vocês. Hoje o pastor Anaildo e a pastora André é o Moisés aqui nesse lugar. Homens que Deus escolheu para mudar a geografia desse território. Amém. E eu creio em Jesus que Deus vai fazer coisas grandes, vai mudar o território aqui nesse lugar. Amém? Recebo, Senhor. Só precisa aqui de homens e de Deus fervorosos, pessoas que oram, pessoas que adoram de verdade. E eu tenho certeza de uma coisa: que aqui está esses aqui, em nome do Senhor Jesus. Então pronto.
dificuldade, eu não consigo orar. Então, rapaz, começa a orar a partir de hoje. É verdade. Isso, eu não consigo nem fazer visita, nem ver uma irmã. Começa, quanto mais você falar de Jesus para as pessoas, mais Jesus vai estar em você. Quer ter unção? Quer ter poder? Prega Jesus. É, isso. Quanto mais eu falo para mim, quanto mais eu falar de Jesus, mais unção tinha. É algo sobrenatural, você vai entender. Faz isso para você ver. Porque o mal não vai resistir. Porque Jesus está dentro de você. Aleluia. Está dentro de nós. Fala assim, graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, escute bem. Devido à quantidade de pessoas, imagina, a Bíblia fala de 600 mil homens. Quantos homens? 600 mil homens. Juntando esposas, filhos, 3 milhões de pessoas. Cheio de sonhos. Puxa, agora sim, agora a gente vai realizar, a gente vai ter a nossa casa própria. Não é verdade? Agora vai dar tudo certo, imagina. Cheio de sonho, projetos. Agora podia colocar em prática, que a pessoa que é escrava não consegue colocar nada em prática. Eu quero dizer para você que você não é escravo, você é liberto. Amém. Se Deus já te deu um sonho, te deu alguma coisa, vai para cima. Vai para cima. Glória a Deus. Eu comecei uma empresa, eu vou falar para você, não tinha nem dinheiro, mas eu tinha o poder que há no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você sabia disso? Depois de 2 anos eu estava faturando mais de 200 mil, 300 mil reais por mês. Mas Bito, você não está mais com a empresa, depois é outro negócio. Porque um dia eu fiz uma oração para Deus e falei assim, eu só vou cuidar de uma igreja se eu colocar na minha mão. Rapaz, hoje onde eu estou, que era a mecânica, hoje é a igreja. A gente ora. Esse é Deus. Amém? Mas Deus sempre guardou a gente. É verdade. Escute. Chegou um momento que era muita gente. Aí o sogro de Moisés falou para Moisés, Moisés, você não vai dar conta. É muita gente para você cuidar. Não dá para cuidar de muita gente. Você precisa levantar líderes. Amém? Amém. E aí Moisés falou, puxa, que bacana, legal. E aí pegou lá os líderes, os capazes, os cheios de unção, de autoridade, viu aqueles que eram diferentes dos outros. E aí, conversar, né? A quantidade de pessoas para determinados líderes. E olha só a igreja. No começo, esses líderes falaram, poxa, Moisés, estamos com você. Amém? Esses líderes, tudo que Moisés falava para eles, eles já colocavam em prática o que Moisés mandava fazer. No começo, foi uma bênção. Daqui a pouco, a gente já começa o próprio irmão de Moisés, a Miriam, falando assim, puxa, mas Deus fala comigo. Por que Deus só fala com Moisés? Deus também fala com a gente. Amém? Aí o Senhor, quando viu isso, na hora que desceu, ali para Arão e Miriam, chamou eles no cantinho, vem cá, que eu quero ter um particular com você. Foi misericórdia. Quando o discípulo, a pastora chama, oh, preciso bater um papo com você, meu Deus, será que eu fico? Você está entendendo? Mas eu quero dizer para você uma coisa, quando o teu pastor te chama, é porque ele te ama. E ele está vendo algumas ações malignas, ele quer te levar para o caminho para você viver uma prosperidade. Nunca pense que ele vai te chamar você, porque ele vai fazer algo mal para você. Esteja sempre com o coração aberto, porque se você for transparente com eles, você vai ver a bênção do Senhor. Porque às vezes eu olho para os meus discípulos, qual Deus colocou na minha mão, e quando eu chamo eles, eu vejo algumas situações, eu falo, chamo eles porque a gente ama vocês. A gente não quer ver vocês sofrendo, não quer o mal. E às vezes a pessoa, quando ela não tem essa consciência, ela se fala soberba, não quer ouvir. Começa a falar mal do pastor para outros. Assim também aconteceu com Moisés. Aqueles homens de confiança, que Moisés levantou eles para auxiliar ele na caminhada, começaram a falar contra Moisés. E começou por Arão, mesmo o irmão e a irmã. E ali o Senhor foi e corrigiu os dois. E a hora que o Senhor saiu da presença dos dois, de Arão e Miriam, a Miriam ficou com lepra. A Miriam ficou com lepra. Deus não aceita que ninguém aponte o dedo para o seu líder.
Deus não aceita que ninguém fale mal do seu líder. Porque quando eu falo mal do meu líder, eu estou dizendo que Deus errou e Deus não erra. Se as pessoas em algum momento mudaram, amém? Problema delas. Porque, irmãos, escute bem. Os demais líderes começaram a inflamar o povo. Começaram a jogar o povo contra Moisés. O que aconteceu? Dos 600 mil homens e 3 milhões de pessoas, somente 2 famílias entrou na terra prometida. Somente 2 pessoas saíram cheios do ouro, da prata, das riquezas do Egito, mas perderam-se no meio do caminho. Se perderam no meio do caminho. Quantas pessoas que você conhece que saíram, foram para outro lugar porque não concordaram? Como lá também, o pessoal não concordava. E vai para outra igreja achando que o pecado saiu. Sai com o pecado, achando que a igreja vai tirar o pecado. Quem tira o pecado é Jesus. É verdade. O pecado que ela cometeu está lá, ficou. E ela carrega o pecado, e se carrega mais pessoas, o pecado vai estar todo mundo embaixo do pecado. Você imagina essas pessoas que eram da igreja, saiu da igreja, levou um monte de gente, abriu a igreja, meu Deus! Fala, meu Deus! Meu Deus! E estão lá, amém? Por isso que a palavra do Senhor fala, nem todo aquele que me diz Senhor e Senhor entrará no reino dos céus. Irmão, não tem prosperidade, não tem bênção de Deus, amém? Se anda debaixo de maldição, debaixo de desobediência. Amém? Quantas pessoas que você conhece? E até que chamam você para ir lá. E falam que é do nome. Sim ou não? Sim. Irmãos, eu posso dizer para você uma coisa. Não existe bênção na vida de ninguém se sair daqui em rebeldia. A igreja não vai curar. O lugar que abriu, Deus mandou abrir. Você sabe quem resiste mesmo às ingratidões? Porque o pastor de verdade, ele... Você quer saber como é o pastor de verdade? Quando ele é provado na ingratidão. Quantos que desistiram? Porque não tinham chamado dos céus. Quem tem um chamado do céu permanece. Amém. Quem tem chamado do céu Permanece. Glória a Deus, eu creio. Amém, igreja? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai para algum lugar para saber de onde nasceu. Se foi através de rebeldia. É verdade. E ó, vou falar para você uma coisa. Imagina toda a igreja debaixo de rebeldia, sem o povo saber, às vezes, pessoas inocentes. Porque aquele líder, aquela líder, saiu e levou pessoas em rebeldia. Eu conheço uma pessoa, um pastor, inclusive, que ele fez isso. Pai. Acabou tudo na vida dele. Tudo. Você pode imaginar. Passou um tsunami. Parece o sertão do Ceará, lá naquela quentidão. Foi da noite para o dia? Não, foi passando. O tempo foi passando. Você viu o que eu falei para vocês quando o pastor Leandro veio até a minha casa? Mudou a minha história, mudou a minha vida. Glória a Deus. E vocês têm aqui a pastora Leandro todo dia. Então honra esse casal. Não vem apenas porque o meu parente está lá, não, você veio aqui porque Deus trouxe você aqui. Eu creio. Verdade. E olha só, igreja. Aquele povo, eles começaram a deixar de olhar para Moisés, que era o escolhido de Deus. E começaram a olhar para os líderes que Moisés levantou e confiou. Irmão, eu falo para você a pior coisa que é a traição. A traição é você colocar uma pessoa, confiar naquela pessoa, a pessoa por trás de você, ela está fazendo casinhas. Foi o que aconteceu lá com Moisés. Enquanto Moisés estava lá orando pelo povo. Enquanto o pastor André, a pastora Hildo, eu, a bispa, orando pelo povo, o povo está maquinando mal contra os servos do Senhor. Amém? Somos falhos, mas reconhecemos que Deus é maior que tudo. Amém.
Amém. Por isso que Deus colocou o perdão. Por isso que tem que ter transparência, amém, igreja? Se tivesse algumas pessoas um pouquinho mais de cabeça, ia lá para Moisés e falou: Moisés, o teu líder lá está inflamando o povo. Mas os próprios líderes iam lá e começaram a inflamar o povo, e depois ia até Moisés e daí iam tentar, de alguma forma, impedir o trabalho de Moisés. Toda vez que eles falavam mal de Moisés, Deus ficava virado. Amém? Todas as vezes que Moisés falava para fazer de um jeito e os líderes falavam para fazer do outro, Deus ficava irado. Você está entendendo? Existe uma coisa que é importante. No mundo espiritual existe hierarquia. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não aceita quebra de hierarquia. Às vezes, olha o que acontece. Às vezes, a pessoa está no pecado, tem alguma situação para tratar. E aí o que acontece? Não vou falar com o pastor, não vou falar com o pastor, eu vou pregar, vou chamar um líder. Porque eu sei que o líder vai passar a mão na cabeça. Não tem problema, tanto faz. Porque sabe que se for no pastor, aquele que dá a direção, aquele que dá o destino certo, puxa, eu já sei qual que é a opinião dele, então por que vai perguntar para o líder? Você entendeu, igreja? Quebrou a hierarquia. É pecado contra Deus. Toda quebra de hierarquia é pecado contra Deus. É a mesma coisa, você abre a célula, você põe um líder, uma pessoa que você confia, que anda com você, daqui a pouco o camarada começa a se inflamar. Começa a chamar ele de pastor, começa a se inflamar. Amém? E aí começa a achar que daqui a pouco ele já não quer mais dar, não quer mais dar nenhuma satisfação para o seu pastor, o pastor que é o pastor da igreja, aquele que Deus escolheu. É isso mesmo. E olha só, igreja, olha a situação. Tem pessoas que é intratável, não quer mais ser tratado. No começo era tratável, depois virou intratável. Amém? Ele vai querer também inflamar os outros a fazer a mesma coisa. Porque o diabo é assim, o diabo levanta um para poder destruir os outros. Você entendeu, igreja? O povo estava debaixo de uma promessa, igual você e eu estamos aqui. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, embaixo de uma promessa. E no meio do caminho vai acontecer circunstâncias, vai acontecer situações. Amém? Alguém vai tentar tirar você do caminho, porque ele está cheio das coisas do inferno, está cheio da unção do diabo. E você que está cheio de Deus, vai querer inflamar no teu coração. É verdade. Porque o diabo, quando vem para destruir uma igreja, ele não vai no irmãozinho, ele vai direto no cabeça, no líder. Colocando os líderes contra o líder. É bem assim. Amém? Amém. Vocês entendem agora? Por que aquele povo se perdeu? Porque deixaram de olhar para o Moisés. Escute. Eu pedi a algumas pessoas, eu tenho muita preocupação dele, sabe por quê? Porque ele começou a olhar para o problema. Pô, bispo, mas estou fazendo, mas o outro não está fazendo. Rapaz, a responsabilidade que você pegou, não foi Deus que mandou você fazer. Se você não quer fazer, você não faz. Mas eu falei, sabe qual foi o seu erro? Porque você deixou de olhar para mim e para mim, se você começou a olhar para os outros. Você sabe que, posso dizer para você uma coisa, escute bem o que eu falo para vocês. O povo morreu no deserto. Toda aquela geração, aqueles 600 mil homens, somente 598 ficaram de pé. Sua família. Sabe por quê, igreja? Porque eles não deixavam de olhar para o seu líder. Eles não deixavam de olhar para os seus líderes. Olha só. Amém? Vocês estão entendendo? Como que vai viver a vida próspera? Como vai viver a prosperidade de Deus? Como vai ter unção? Amém, igreja? Se você perder a visão do teu líder. Eles perderam a visão de Moisés. E olha o que aconteceu. Porque deixaram que se inflamou, aquele povo se inflamou por causa dos demais. Vocês estão entendendo? Amém. O segredo para que você não venha cair na cilada da idolatria, para que você não venha cair nas tentações da imoralidade sexual, de colocar Deus à prova, de murmurar. Em primeiro lugar, confie em Deus. Em segundo lugar, confie nas pessoas que Deus colocou para cuidar de você e da sua família. Porque não é fácil, você tem que se deslocar, às vezes está cansado.
Você ainda tem que ir na casa daquela família e a gente não vai com pesar, a gente vai com alegria. Verdade. E a gente, muitas vezes, a gente só sabe olhar os defeitos. Eu também fui uma dessas pessoas, olhava só mais os defeitos do que olhar as coisas boas que as pessoas fizeram. Quantas vezes a gente tomou uma atitude errada? Sabe por quê? Porque a gente tem um olhar mal, a gente tem um olhar maldoso, a gente só começa a olhar. Você imagina, a gente vem aqui nessa igreja, só vê a alegria dessas crianças, vê um louvor maravilhoso, mas a pessoa quando é má, ela fala, ai meu Deus, que barulho é aquele? Vou embora agora. Não volto mais aqui. Verdade. E aí não percebe. Amém? Que Deus está no lugar, já preparando coisas boas para nós. Aleluia. Amém? É verdade. Então escute bem. Eles cometeram 5 pecados porque esqueceu do principal, que era o líder Moisés. Quando o homem não honra, quando o homem não obedece o seu pastor, ele começa a perder tudo na vida dele. Porque vai vir a idolatria, tudo aquilo que desagrada a Deus, a idolatria, imoralidade, quando Deus aprova, e murmuração. Pode ver. Porque quando o homem ele entende que Deus deu um chamado para o pastor, ele vai falar, vou lá no pastor, vou na pastora, porque eu sei que se eu for lá, o que eles vão trazer para mim vai vir direto do trono de Deus e a minha vida vai mudar. É verdade. A minha vida vai Mudar. E olha só, após isso, qual foi das 5 coisas, a primeira coisa, alguém lembra? Fala, cobiça. Eu vou trazer para você a história de uma família que cometeu esse pecado e, como muitas famílias têm cometido, vocês vão ver o destino deles, que aconteceu. Capítulo 7 de Josué, em nome do Senhor Jesus, amém? Capítulo 7 de Josué. Capítulo 1, capítulo 7, versículo 1, não sei, amém? Vamos olhar aqui então, pode ser? Diz assim: os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Ó. Você sabe o que aconteceu, igreja? Pô, vamos continuar aqui, a gente já vai saber. Acã, filho de Carme, filho de Zim, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas delas. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sabe o que acontece? Olha, escute bem. Deus falou para o povo, olha, vocês vão lá na cidade de Ai, amém? Estão comigo? Amém. Vocês chegando lá na cidade, vocês vão destruir aquele povo, porque aquele povo tinha pecado contra Deus e não queria extinguir aquele povo lá. E falou para eles assim, vocês não peguem nada naquele lugar. Amém, igreja? Amém. Só que alguém pegou e não obedeceu a Deus. Fala assim, sempre tem um. Sempre tem um. Toma cuidado desse um aí, viu, gente? Amém? Vamos lá, vamos entender aqui. Continua em nome de Jesus. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, a Ai, que fica perto de Bet-Avi, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram a Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso, olha só, igreja, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Amém? Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram Em fogo. Ué, não era fácil? Se Deus já tinha dado a vitória para eles, por que eles não conseguiram o resultado que eles esperavam? O que será que eles fizeram? O que será que houve? Porque receberam do seu líder, não pode ir que nós vamos vencer, amém? Porque quando aqueles homens espiaram a terra, falou: Josué, pode mandar o povo lá, que lá vai ser fácil o negócio. E o povo fala assim, acreditou em Josué. Agora é Josué, amém? Amém? Esse aqui fala assim, cobiça. Fala assim comigo, como é que é? O nome da criança? Acã, né? Acã. Cobiçou. Amém? Amém. Continue. Chegando a matar 36 deles. Quantos israelitas morreram? 36. Olha só. 36 homens morreram por causa do pecado de um. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até
Sabarim e os feriram na descida. Fala comigo, humilhação. Humilhação. Amém? Olha só. A pessoa, quando ela desobedece a Deus, ela começa a passar o quê? Humilhação. Continue em nome de Jesus. Desculpa, volta um pouquinho. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Oh, meu Deus. Estou perdido. Sabe o que acontece? Começaram a achar que Deus não era mais suficiente para vencer batalhas. Nossa, será que Deus mudou? Será que Deus não existe mais? Quantas vezes você está aqui, passou isso na sua cabeça? Será que Deus não existe? Se existe, tinha mudado a minha vida. Mas Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobriu de terra a cabeça e ali permaneceu até a tarde. O que Josué queria? Falar a resposta de Deus. Fala assim, Josué se humilhou diante de Deus. E não diante do problema. Não diante do problema. Amém? Você quer resposta? Se humilhe diante do Senhor e não do seu problema. Porque o seu problema é pequeno diante do seu Deus. Amém? Fala comigo, foco. Tem pessoas que olham o problema de baixo para cima. Mas nós, como Deus, tem que olhar o problema de cima para baixo. O problema que você tem é pequenininho diante do nosso Deus. Fala assim, amém? Amém. Olha só. Soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Continua Jesus. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Olha só, você entendeu agora? Quando você pega, você começa a fazer o seu líder ficar aí discreto. Quando você que está aqui, os discípulos, quando pegam, começa a igreja a desacreditar nos seus líderes. Foi o que aconteceu com Josué. O povo começou a não sentir mais firmeza em Josué. Você percebe? Começou, quando o pecado de um homem começou a causar problemas na igreja daquele Josué. Você entendeu? O perigo que é quando você não está bem com o Senhor e quando você não está bem com o seu líder, você começa a ser usado pelo diabo para causar discórdia, divisão pelos líderes. Fala, meu Deus. Os cananeus, os demais habitantes dessa terra, saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Nossa, meu Deus, hein? O Senhor disse a Josué, falou, ô glória. Ô glória. Amém? Você que está aqui nessa noite, você que está prostrado diante da situação, do teu problema, olha o que Deus fala agora para você. Levante-se. Amém? Amém. Deus fala com a igreja hoje, levante-se. Por que vocês estão prostrados? Por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão murmurando? Porque eu sou Deus e eu vou realizar. Em nome do Senhor. E você quer vencer na vida? Não se prostre diante do problema. Se prostre diante de Deus. Deus fala assim, mas por que você está reclamando, Josué? Porque o Josué queria a resposta. Cadê o Deus que destruiu os egípcios? Matou ele, abriu o mar vermelho. O que aconteceu, Senhor? Escute, às vezes você tem pedido algo para Deus e Deus não te dá, sabe por quê? Porque você tem alguma coisa escondida aí na sua vida. Porque as pessoas pensam, olha só, igreja, como que a pessoa vai prosperar se está falando mal do seu líder? Amém? Como que a pessoa vai prosperar se o líder fala assim, faz assim, e a pessoa faz ao contrário? Como? O que é ministrado aqui vem da Bíblia ou vem do homem? Então, sendo homem de Deus, nós temos que acatar e vamos para cima, vai dar certo. Não estou vendo, eu vou ver em nome do Senhor Jesus. Fala assim, graças a Deus. Graças a Deus. Israel pecou. Olha só o que você está falando para ele, amém? Para Josué, violou a aliança que eu lhe ordenei. Olha só, fala assim comigo, quebra de aliança. Irmão, escute bem, Deus é fiel à palavra dele. Quando você não cumpre o princípio, você quebra a aliança.
Fala, meu Deus, está entendendo? Quando se não quer, não cumpre princípio, quebra de aliança. O que o livro de... Fala, oh Jesus, um branco agora. O irmão lá de Jesus, Tiago, obrigado. Fala que se você de 10, se você não cumprir as 10 e cumprir 9 e não cumprir 10, tudo as outras são anuladas. Amém? Vamos lá? Apossou-se das coisas separadas para quem? Para Deus. Roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Olha só. Amém? Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Escute bem. Amém? O que Acã fez? Olha só, igreja. Deus, quando mandou o povo lá, falou assim: vocês vão lá, mas eu já falei isso, mas vou para lembrar vocês agora. Aquelas coisas dessa cidade são minhas. Eu faço o que eu quero com elas. Só que essas coisas eu quero que vocês destruam elas. Eu não quero que vocês fiquem com nada. Porque é do Senhor. Você que está aqui hoje, quantas vezes nós tocamos nas coisas do Senhor? Quantos de nós tocamos? O que a igreja mais tem dificuldade de fazer aqui? Para cumprir os princípios financeiros. Eu não sabia que primícia, dízimo e oferta era algo meu. Foi eu que instituí? Foi o pastor que instituiu? Fala, foi o Senhor. E nós nos apossamos. Outro dia uma irmãzinha na igreja chegou para mim e falou assim, ela recebeu e ela falou assim: bom, eu tenho duas escolhas, ou eu pago o gás, acabou o gás em casa, ou eu entrego o dízimo. Ela falou: vou entregar o dízimo. Eu estava cuidando de uma igreja num bairro um pouco distante do centro de Mogi, e quando ela chegou na casa dela, sabe o que tinha? O gás cheio, o botijão cheio de gás. Eu creio, Deus. Você não acredita que Deus pôs gás naquele lugar lá? Eu creio, Jesus. Porque ela foi fiel ao Senhor. Irmãos, quando você é fiel a Deus nas áreas financeiras, você tem proteção, você tem prosperidade, você tem saúde. Você tem uma ideia, bispo, esses tempos? Apareceu lá uma situação aqui, e ela fez, como que chama? Para fazer biópsia? Fiz biópsia. E eu já sei como funciona o negócio. Peguei uma oferta ali, daquelas que a gente, sabe? Falei, essa aqui que vou mudar o destino da minha mulher. Irmãos, eu falo para você tem alguém que tem testemunho de que a oferta abre o céu ao nosso favor. É verdade. Por isso que eu falei que eu mudei muitas coisas na minha vida, foi através da oferta. Mas a oferta é porque eu tinha certeza que Deus ia mudar o destino. E aí, olha só, nesse caso, foi vários casos, amém? Empresas, coisas, vocês não têm ideia. E aí eu apresentei ao Senhor, e o dia que eu fui buscar o exame, quando eu olhei, o exame falava que não tinha nada. Glória a Deus. Olhei para o céu, até eu chorei na hora. Falei, Senhor, mais uma vez o Senhor honrou o teu servo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, escute bem. Barganha, isso aqui é barganha? Quando você fala assim, vou dar um carro, vou querer 2. Vou dar, meu amigo, como é que pode? As pessoas aí fora estão, tem uma casa, dá a casa, fica sem nada, que Deus que é esse? É verdade. Gente mentindo, enganando. A gente está falando de algo que a gente vive. Amém, igreja? Amém. Amém? Olha só, olha a situação que passou, que aconteceu. Deus tem falado para nós que as partes dele é dele, não é minha, nem de vocês. Como que a gente vai prosperar? Você sabia que a prosperidade financeira é entregar aquilo que é do Senhor? Para você ter uma ideia, teve um dia que o irmão foi trazer esse camarada empresário. Tinha a empresa, já sabe, primícia, diz não é qualquer valor, sim ou não? Sim. Rapaz, na hora que ele foi para me trazer a primícia, na hora, Deus falou assim, não pega. Se a primícia não fosse de Deus, irmãos, como é que Deus vai falar para mim para não pegar a hora que ele estava trazendo? É que a gente, sabe o que acontece? A gente vem de outras culturas religiosas do passado, que introduziram no nosso Brasil, dizendo que primícia era levar pacote de arroz, pacote de feijão, dando migalhas para Deus, dando o resto para Deus. Está entendendo? Deus não quer migalhas. Porque é para o Senhor, mas quem vai ser beneficiado é o líder, é o pastor, é digno, é louvável, está cuidando de vocês, está derramando
suor, sangue, lágrimas pelas ovelhas. Amém, igreja? Amém. E aí na hora eu falei assim para ele, rapaz, na hora que eu orei, pedi a Deus, quase que foi Deus fazer isso. Peguei, orei, falei, está aqui de oferta para você. Ele, não, bispo, não, oferta para você. Nunca falei para ele por que eu devolvi aquela ficha para ele. Pergunta, tem um casal lá na igreja, o pastor Deus sabe quem que é. Eles chegaram na igreja e tinha dinheiro para comprar um Danone. Hoje eles têm casa com piscina. Agora a nova loja, ela ficou top, hein? Sabe o que ela fazia? Ela chegava assim, ó, quando ela entregava a primícia. Aí a bicha olhou e perguntava, o que você quer? Você acredita que através da primícia Deus trouxe livramento para ela? Ela queria alocar um galpão, aí ela falou, bicho, olha aqui, veja se Deus vai querer esse galpão, porque o meu marido já quer assinar o contrato. E ali ela, olha só, irmão, escute, quando você não pode perder a bênção. Quando você vem, você tem que vir, eu vou lá. Porque eu sei que a hora que o pastor Naila e o pastor André orar aqui, algo vai acontecer no mundo espiritual. E aí ela chegou para mim e falou assim, ó, tá nessa situação. Eu orei, falei, Senhor, que o Senhor venha trazer alegria, não que as coisas de Deus ele traz alegria. Quando eu orei a Deus, no dia seguinte o marido dela desistiu. Ela falou, aí eu falei assim para ela, assim, olha, graças a Deus, porque ia ser uma cidade na vida de vocês. Amém? Amém. Quantas vezes, amor, ela vem na bispa, eu estou com uma situação aqui. A bispa ora e ela vê a operar de Deus. Quantas vezes a gente erra, porque a gente fica olhando o que o homem vai fazer. Irmãos, escute, quando eu comecei a minha vida, eu não ficava olhando o que iam fazer, deixa eu fazer, isso é pobreza espiritual. Eu queria saber o quê? Deus comigo. Você está entendendo? A nossa filha, a Isabela, ela chegava, quando ela começou a fazer a faculdade, quando ela começou a ter uma renda, ela entregava, as primícias dela eram moeda. Amém? E um dia ela chegou para mim e falou assim, nossa mãe, é tão pouco, eu tenho até vergonha. Sabe o que a bispa falava para ela? A palavra do Senhor fala, fosse fiel um pouco sobre o que te colocar. Está escrito, pai. Rapaz, Deus é tremendo. Hoje, ela é uma coluna daquelas fortes lá na igreja. Sabe por quê, igreja? Porque ela foi fiel a Deus. Eu ensinei para minha filha desde criança a honrar o Deus de Israel. Esses dias a minha filha, que tem 10 anos agora, a mais nova, chegou para mim e falou, pai, o senhor pode me dar uma oferta? Eu falei assim, não, a oferta que Deus se agrada é aquela que você dá, não que eu vou dar para você. Você tem dinheiro, vai em você e vê a oferta que você vai dar para Deus. Ele falou, amém. Foi naquele dia. Você acha que eu vim falar comigo depois? Porque ela tem uns ganhos. Minha sogra, quando vai também dar um dinheiro para ela, e ela vai, tem mais dinheiro que nós aqui às vezes. Aí, esses dias ela chegou para mim assim, pai, qual oferta que eu devo dar? Tinha uma de 50 e uma de 20. Eu falei para ela qual era a oferta. Mas eu falei assim comigo mesmo, a partir de agora eu não vou mais falar qual é a oferta. Com 10 anos de idade, ela já aprendeu, porque vê o que? O resultado na vida da irmã, um exemplo da irmã. Vê Deus com ela. Você vê hoje a nossa filha, se vocês têm uma ideia, hoje ela tem uma vida que muitos de nós sonhamos. Com 2 carros, ela tirou um 0, o outro quando ela pegou o ano passado, 2023. Aliás, eu não retrasado, né, mãe? Eu estou dando uma ideia para vocês. Hoje, aquela que dava as migalhas, essa daí é uma das mais fortes que entrega as primícias e as ofertas na igreja do Senhor. Os dízimos. Não passa nada, não passa uma agulha. Tudo que vem na mão dela, pum! E dá com alegria. Você entendeu a diferença? Eu tenho pessoas na igreja que trabalham que nem um escravo. Trabalha e vive quebrado, vive com problemas, e só não ficou pior porque a gente ainda está ali segurando, está no fio. É escolhas, igreja. Amém? Essa é a diferença daqueles que servem a Deus dos que não servem o Senhor.
Você entendeu, irmão? Eu estou trazendo para a igreja aqui, porque hoje é importante que às vezes a gente pensa, poxa, mas não é só financeiro. É saúde. Quando você está entregando as partes do Senhor, você bênção na nossa casa. E a bênção hoje, o que tem? Fala comigo, paz. Paz. Amor. Amor. Alegria. Alegria. Prosperidade. Prosperidade. Pastor, não me conhece, sabe? Agora eu sento naquele sofá lá em casa. Fica assim. Sabe o que é isso? Você ter pai que espírito. Aleluia. Aí vem a tua filha, teus filhos, abraça, pai. Aí vem tua esposa, amor, te amo. Paz. Estou falando a verdade. Se eu soubesse essa empresa, como eu cheguei naquela empresa, a forma que eu cheguei naquela empresa, até o dono da empresa falou assim para mim, então você está aqui conosco, porque Deus trouxe você aqui, cara. E o camarada não é crente. E ele falou, Deus te trouxe aqui para falar com a gente. Rapaz, você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Mas a gente está falando isso, é para ensinar, não é para ensinar, é para você lembrar do que você tem aprendido aqui nesse lugar. Porque a parte que Deus tinha que fazer, Ele já fez, agora é a nossa parte. Ou a gente confia em Deus, ou a gente confia nos nossos líderes, ou a gente vai ter que ir embora para casa. Não adianta vir aqui se a gente fizer o que é certo. Amém? Amém. E olha só, a minha filha, pra vocês terem uma ideia, eu poderia, mas ela poderia falar, meu pai é o pastor da igreja, mas ela não pensa nisso, ela pensa que é o Senhor. Ela entende da importância de honrar a Deus, de ser obediente a Deus. Amém? Seja na vida financeira, seja em tudo. Você precisa ver, ela obedece. Você fala assim, faz assim, ela vai e faz. Deus trouxe livramento quando ela acabou a faculdade, que ela começou a fazer residência, uma médica lá, que era mais bem inteirada que ela, estava lá na faculdade, que falava que os olhos dela não eram corretos. Sabe, ela chegou lá em casa chorando, eu falei assim para ela, fique em paz, e ela está fazendo residência, hein? Fique em paz, porque você é fiel ao teu Deus, e Ele vai descer do céu e vai vir ao teu favor. Só vou te falar uma coisa para você, escute. Falei assim para ela, assim, ora por essa pessoa, porque como ela não faz parte do reino, Deus pode vir de uma forma meio pesada e vai causar consequência naquela pessoa. Irmãos, há uma diferença entre nós, aqueles que servem a Deus, que tem nessa conversa. Não tem. Falei para que a mulher possa conhecer esse Deus e ela tenha a oportunidade, como você e nós temos. Uma semana depois, sabe o que aconteceu? Mandaram essa mulher embora. E outra coisa, olha, você tem uma ideia, ela estava, quando ela fazia residência, ela começou ela tinha que finalizar, ela tinha que finalizar a residência no ano seguinte, no mês de abril, mais ou menos. Quando foi no mês de agosto, uma médica que saiu de férias, ela ficou no lugar da médica. Amém? Amém. Quando ela foi receber o salário dela era 9 vezes mais do que ela recebia. Fala assim, meu Deus. Você imagina a alegria dela. Chegou assim, ela chegou assim para a bispa, ela foi lá entregar as primícias. Falou, nossa mãe, pena que é só esse mês. A bispa falou para assim, porque você é fiel ao teu Deus, a partir de hoje vai ser sempre. Deus é desse jeito. Sabe o que aconteceu? Chegou em casa e falou assim, pai, eles querem falar comigo. Falei, acho que eles vão me colocar no definitivo. Falei, vai acontecer, pode ir, tranquilo. Aí eles colocaram, a partir de agora, aquele mês, a minha filha começou a fazer parte da equipe. Olha, Deus abreviou quantos meses? Mais de 5, 6 meses. Ó, quem é fiel, Deus não deixa o ímpio atacar a gente. É verdade. Quem é fiel, amém? Quem é fiel, Deus não permite o filho dele, a filha dele ser envergonhado. Quem é fiel, Deus faz abreviar a bênção. E aí logo depois apareceu outra proposta. Ela trabalhava em São Paulo, sabe até que horas? Das 8 das 9 a 1, e depois recebeu mais uma proposta para ganhar mais de 3 mil reais lá em Mogi, mais 3 horinhas de serviço. Fala, meu Deus. Porque é fiel, Deus foi aplanando os caminhos. E outra coisa que aconteceu, ela falava que não queria ser empresário, não queria trabalhar por conta. Ela que falou que não queria, mas Deus queria. Sabe o que aconteceu? Ela começou a ficar um pouco insatisfeita lá no trabalho em Mogi. Ela pediu a conta para cá, que a de Mogi fez uma proposta melhor para ela. Ia ganhar um pouquinho menos, mas estava perto mais de casa. E aí ela ficou sendo a gerente responsável lá da equipe.
E aí o que acontece? Ela foi tentar melhorar o salário, a mulher, ela que mais trabalhava, e o povo não dava educação, ela precisava. Sabe o que aconteceu? Ela sentiu o desejo de não ficar mais lá e trabalhar por conta própria. Deus colocou o desejo no coração dela. Sabe o que aconteceu? Ela saiu e a mulher falou que ia pagar tudo para ela, o direito dela. Não pagou nada. Ela chegou em casa chorando. Falei, fique em paz. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, isso aí não vai ser nada. Ela amém. Gosta da Isa porque ela, assim, quando você fala com ela, pastor, ela já não engole o seco e volta a sorrir. É essa fé que Deus precisa aqui nessa igreja. Verdade. Sabe o que aconteceu? Uma moça que ia embora para a Espanha, ela que fazia, acho que ela falou, ela chamou a Isa, falou, doutora, vem aqui. Ela deu quanto ela ia cobrar nos diagnósticos, qual as clínicas, qual o aparelho que ela ia comprar, 65 mil reais ela pagou na época o aparelho. Deu tudo certinho, deu. Sabe o que acontece? Meu irmão, hoje ela está vivendo algo sobrenatural. Glória a Deus. Você quer viver o sobrenatural? É o segredo. Fala, é o segredo. É o segredo. Não toque nas coisas do Senhor. Quando tem uma dificuldade, procura o seu líder, o seu pastor. Pastor, eu estou com essa dificuldade, com esse problema. Por isso que aqui tem igreja, tem um de Deus, mas Deus para se compadecer e ajudar o outro. Amém, igreja? Fora o que Deus fez muito na minha vida, que eu não vou poder contar hoje, que é muito tempo. Amém? Amém. Muito bem, vocês entenderam? Amém. A importância de nós não tocar nas coisas do Senhor. Olha o que aconteceu com essa família. Por isso os israelitas não conseguem resistir. Você entendeu por que as pessoas não conseguem resistir o mal? Porque estão fora dos princípios de Deus. Escute, Deus não vai mudar por você. A gente tem que mudar. Está entendendo, igreja? Vamos lá? Foge deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês. Olha só, a pessoa quando peca contra Deus. Mas Deus está comigo, estou cantando, estou tocando, eu estou na igreja. Eu estou, amém? Olha, quando eu oro, o demônio cai por terra. Quando eu oro, a pessoa é curada. Mas você está sendo fiel a Deus? Amém? Você sabe o que cura? É o nome de Jesus, não é eu e você. A fé do teu irmão, tem fé, vem, recebe a oração e é curado. A gente vem, irmão. Amém, igreja? E olha só. Então, você entendeu? Deus se afasta quando a gente é fiel ao Senhor. Quando você recebe uma direção do teu líder e você não cumpre, tá bom, não vai fazer. Ninguém vai ficar brigando. As pessoas falam assim, eu não sou obrigado a fazer nada na igreja. Não, ninguém é obrigado a nada. Mas a Bíblia fala que a gente é obrigado. Ai de mim se eu não fizer. Amém? Se a pessoa está doente, se ela ainda está com algum problema emocional, a Deus vai entender. Mas se a pessoa está saudável e ela não faz, aí o couro come. Quando eu estava com a minha dificuldade, pra vocês terem uma ideia, eu fiquei emocionalmente, não estava bem. Eu fui fazer o curso de corretor de seguro. Chegava no dia das provas, eu não conseguia estudar. Sabe o que eu fazia? Falava assim, recorria a Deus. Sabe o que eu fazia? Chegava na minha carteira, olha só, e era 200 páginas, amém? E tinha mais de 20 questões. Sabe o que eu fazia? Na carteira ali eu falei, Senhor, o Senhor conhece a minha situação. Sabe que eu não estudei porque eu não quis. Mas eu não conseguia. Mas o Senhor tem a resposta, Deus me dá a resposta. Você acha que Deus dava ou não dava? Passava em todas as matérias. E não estudava. Mas porque eu não estava em condições de estudar. Mas quando eu fiquei bacana, eu tinha que estudar. Ficava até 2 horas da manhã estudando. E graças a Deus eu fui até o final. Você entendeu a diferença? Aquilo que você não consegue fazer, Deus vai fazer. Mas aquilo que você podemos fazer, Deus não vai fazer por a gente. Tem muitas pessoas que às vezes querem que o pastor faça por ele, mas ele não quer fazer. O nosso trabalho é dar instrução para vocês avançarem. Amém? Já vamos finalizar, tá? Olha só. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Continue em nome de Jesus.
Vá, santifica o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas separadas do meio de vocês, ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não os retirarem. Olha lá, está vendo? Apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, e o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for indicado está em posse das coisas separadas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Meu Deus. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas, fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zim. Josué fez a família de Zim vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zim, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Não tem como se esconder de Deus, não. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Você pode tentar se esconder do teu pastor, não dá para esconder. Vamos lá? Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos um belo manto de Siná, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobi. Olha lá, cobiça. Quantas vezes nós cobiçamos as coisas do Senhor? Deixa que vai dar certo. Quer um bom emprego, quer uma boa esposa, quer um bom casamento, quer ser líder da igreja. Oh, meu Deus. E me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns mensageiros que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, que as puseram diante do Senhor. Então Josué, com todo o Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Acor, com a prata, o manto, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que lhe pertencia. Olha só, você viu o que aconteceu? Levaram, escute aqui, ó, filhos e filhas, crianças. Você percebe que o pecado do pai e da mãe traz consequência para os filhos? Ah, mas nós estamos agora na graça. Quem disse que Deus não mudou? Amém? Aquelas crianças, imagina, não tinha culpa de nada. A esposa não tinha culpa de nada, Deus. A família não tinha culpa de nada. Porque, irmãos, escute bem, por que Acã fez isso? Porque, tipo assim, eu vou ficar mais rico que os outros. Mas Deus tinha muito mais que aquilo. Por isso que Deus não aprova que a gente tome posse daquilo que não é nosso, porque Deus tem coisas maiores. Amém? Josué disse: porque você nos causou esta desgraça. Hoje, o seu, que desgraça que ele causou? Fala, desonra de Deus. 36 homens morreram. Significa que filhos ficaram órfãos. 36 famílias perderam o pai, perderam o esposo. Os filhos perderam os pais por causa de um endemoniado. Olha as consequências que foi para a igreja. Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou, depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do ardor da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Amém, igreja? Coisa simples, aparentemente não tem nada a ver, mas as consequências vieram. A semeadura, aquilo que você semear, você vai colher. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o próprio Senhor diz
que não tem como servir a dois senhores. Põe para mim aí, para a gente finalizar, Mateus 6, 24, em nome de Jesus. Quem que está falando isso? Jesus. Quem é Jesus? Nosso Deus. O nosso próprio Senhor, nosso Deus, o Criador do universo, amém? Ninguém pode servir a dois senhores, porque para servir ao Senhor dos senhores tem que obedecer, tem que buscar o Senhor, tem que ser fiel a Deus, tem que obedecer à liderança, assim, graças a Deus. Graças a Deus. Pois odiará um e amará o outro. Por isso que o pastor Nair falou, né? Onde está o teu coração? É, onde está o teu Deus. Se você não confia que Deus vai suprir a tua necessidade, se você não confia que Deus vai multiplicar na sua vida, como que Deus vai agir na nossa vida se a gente não cumprir os princípios, obedecer ao Senhor? Como que um líder vai querer ser líder se não faz a mesma coisa que o pastor faz? Ensinar os discípulos, ensinar a família, cuidar das famílias. Pois odiará um e amará o outro. Quem você está amando? Ou se dedicará a um, desprezará o outro. Ah, puxa vida, não tive tempo para vir para a igreja, porque eu tive alguma situação. Não estou tendo tempo mais porque agora estou trabalhando. Quem é o Deus que está nele? É Jesus ou é o trabalho? Você percebe? Sem perceber. Por isso a gente precisa trabalhar. Mas o homem de Deus, eu falo para vocês que se algo está impedindo você de andar com Deus, que vai trazer salvação, vai te prosperar, você fala, Deus, eu estou até também nesse lugar aqui, mas eu não posso permanecer nesse lugar. Prepara um trabalho melhor para mim, porque eu quero te honrar. Eu quero fazer parte daquela igreja, eu quero ser o maior dizimista daquele lugar, eu quero ser o maior beneficiário daquele lugar. Você acha que vai acontecer? Deus vai tirar aquela pessoa daquele lugar e vai levar para o lugar que ela precisa. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Então, eu quero dizer para você aqui hoje, igreja, quero fazer uma pergunta para você aqui hoje. Você quer mudar o destino da sua vida? Aleluia, glória a Deus. Você quer viver uma vida de prosperidade, de verdade mesmo? Amém? Só faz o que a Bíblia diz. Confia em Deus e confia no casal pastoral daquele lugar. Amém, igreja?